Olá pessoal, bem-vindos à parte 8 da série de vídeos sobre séries temporais com Python. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma classe diferente de modelos para séries temporais. Até agora nós vimos os modelos mais clássicos, que são os modelos unidimensionais, modelos que não consideram a interferência de fatores externos de forma explícita. Então eu vou mostrar aqui algo que vai além de simplesmente mostrar formas de trabalhar com variáveis externas, que nós chamamos de variáveis exógenas, tá? Nós vamos, na verdade, eu vou até mostrar para vocês como aplicar qualquer modelo de regressão convencional, seja ele não linear ou linear, ou baseado em árvore de decisão, ou baseado em redes neurais, qualquer modelo que possua uma lógica de input e output, um modelo de regressão, ele pode ser aplicado numa série temporal, desde que a gente adapte a série para isso. Então, para trabalhar aqui com um exemplo de variáveis exógenas, tá? A gente vai trabalhar com aquele arquivo clima_indio.csv, que está aí na descrição do vídeo, a gente já trabalhou algumas vezes com ele. E eu fiz aqui o procedimento de importar o pandas. Eu vou importar o NumPy, dando um apelido aqui de NP, NumPy_s_np, porque a gente vai precisar para uma operaçãozinha lá no final. E eu importei também o matplotlib.pyplot, splt, para gerar os gráficos. E eu estou aproveitando aqui para mostrar uma forma diferente de ler o arquivo usando o read_csv, sem precisar a gente colocar aquela etapa de transformar a coluna date no datetime e depois colocar ela como índice. A gente pode fazer isso tudo passando parâmetros aqui, ó, no read_csv. Passando o parseDates igual a true, ele já vai identificar a coluna que possui uma estrutura que poderia ser transformada por uma data, que no caso é a coluna date, e depois eu passo o parâmetro index_call, passando para ele qual a coluna que eu quero que se torne o índice da tabela. Então ele já faz aquelas duas operações, ó, dentro do próprio read_csv. Isso facilita bastante as coisas. Está aqui o nosso arquivo que a gente já está acostumado a trabalhar. Então nós vamos trabalhar em cima da temperatura média do dia. Aqui eu tenho um gráfico da temperatura média, que é esse daí. Então a gente percebe que ela é uma série que não é estacionária, né? A gente já tinha até aplicado ela. Aliás, a gente já tinha identificado que ela possui sazonalidade, e essa sazonalidade está associada ao mês, provavelmente, aqui, e a gente vai considerar, inclusive, esse mês como sendo a nossa variável exógena. Então, a ideia aqui é o seguinte: a gente precisa preparar esse modelo, essa série, para trabalhar com um modelo de regressão convencional. Então, para isso, a gente vai estabelecer qual vai ser o nosso valor P, que a gente vai dizer que é igual a 5, tá? Que é o nosso valor do número de legs que a gente vai considerar para a componente endógena, a componente de variáveis internas do nosso modelo, que são os períodos anteriores. Então vamos considerar por esse exemplo que eu vou colocar o leg igual a 5, P igual a 5. Então o que a gente precisa fazer é criar várias colunas nesse data frame, cada uma associada a um leg desse data frame. Então, para isso, a gente vai criar primeiro, eu vou chamar de df1, vai ser uma cópia do nosso data frame, df, só que eu só quero resgatar a coluna min_temp, que é a nossa coluna que contém as temperaturas. Só para a gente dar uma olhada aqui, o resultado seria isso daqui, né? Somente a coluna min_temp, que é o que a gente está interessado. Então, eu vou criar um loop que vai criar as nossas colunas com os nossos deslocamentos. Nós vamos utilizar o comando shift para isso, para gerar as nossas variáveis que vão ser input para determinar a nossa temperatura. Então eu vou fazer assim, vou utilizar um for i in range p. Então o i vai de 0 até 4, 0, 1, 2, 3, 4. A gente vai criar uma coluna, que eu vou utilizar aqui um texto especial, que é um texto com esse fzinho aqui na frente, uma função, x. Vou colocar x underline, e aqui eu vou colocar o valor de i mais 1, para ele ficar, em vez de ficar 0, 1, 2, 3, 4, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, fica mais interessante. Então o nome da coluna vai ser assim, e essa coluna vai ser igual ao próprio df1.mintemp, só que aplicando um shift de i mais 1. Vamos ver aqui o resultado. Tem que colocar aqui um ponto copy para ele não ficar reclamando ali. Então o resultado é esse, ó. Nós temos a variável x1, x2, x3, 4 e 5, são as variáveis que vão determinar o valor da temperatura. Eles são os deslocamentos, né? Então x1 é o deslocamento de 1, x2 é o deslocamento de 2, está aqui o 10 está bem aqui, né?
Cada vez a linha está se deslocando mais um período. Modelos de regressão não costumam aceitar valores em branco. Então a gente vai precisar eliminar essas linhas que tem esses nans aqui, que são os valores em branco. Para isso eu vou utilizar o comando drop. Então vou colocar aqui antes de visualizar, df1.drop, drop none, na verdade, para eliminar só os valores em branco. Eu especifico aqui qual o eixo, axis igual a 0, já que eu quero eliminar linhas, e o inPlace igual a true, para poder executar a modificação do dataframe. E assim nós temos o nosso dataframe pronto para aplicar agora qualquer modelo regressivo que não seja os nossos modelos, né, que já estão prontos para receber séries temporais. O legal aqui é que agora está automático, então se eu quiser colocar, por exemplo, P igual a 10, ele vai gerar x1 até x10, e a gente consegue aplicar qualquer lag dessa forma. Vamos manter aí o 5. E agora nós vamos aplicar um modelo de regressão. Para esse exemplo, eu escolhi um modelo que é baseado em árvores de decisão, tá? Então, qualquer modelo de regressão, a gente precisa separar esse nosso conjunto de dados aqui em input e output. Então, o nosso input, geralmente a gente chama de um X maiúsculo, e ele vai ser igual ao nosso data frame, o df1, só que eu vou eliminar a única coluna que é de output, que é o nosso min temp. Eu tenho que especificar aqui o eixo, axis igual a 1, já que eu vou eliminar uma coluna. E o nosso y vai ser justamente a coluna min temp, então vai ser df1.min temp. Ok? Só para ficar claro aqui, o nosso x só contém as colunas x1, x2, x3, x4 e x5. E o nosso y é uma sériezinha contendo somente os valores das temperaturas. Tá? Então nós separamos os inputs dos outputs, estão bem aqui. E para utilizar um modelo de regressão baseado em árvore de decisão, que foi o que eu escolhi aqui para o nosso exemplo, a gente vai utilizar o pacote scikit-learn. Então, from sklearn.tree, esse pacote é um pacote de machine learning. Eu vou criar uma série de vídeos só sobre esse pacote aqui, que ele é bem completo, tem bastante coisa para ver, tá? Eu vou importar o nosso decision tree regressor, tá? Porque a árvore de decisão também pode ser utilizada para classificação, que é outro assunto. Então, a gente vai criar o nosso modelo de regressão, vou chamar de reg. O reg vai ser igual a essa árvore de decisão aqui. E eu não vou definir nenhum parâmetro por enquanto, só para a gente ver aqui um problema que a gente vai ter com modelos mais sofisticados como esse daqui. Tá? Esse objeto que a gente criou é um objeto aqui da classe Decision Tree Regressor, um objeto que possui funcionalidades internas de ajuste e de previsão. Então a gente vai ajustar esse nosso modelo reg utilizando o comando fit. Ele pede os inputs, que é o x, e o output, que é o y. Tá? Então se eu executar aqui, por exemplo, ele acabou de ajustar o nosso modelo a uma árvore de decisão. Tá? O nosso modelo aqui de regressão é um modelo de regressão baseado em árvore de decisão. Está aqui todos os parâmetros dele, tá? A gente não vai se preocupar com isso. Então a gente pode, por exemplo, visualizar o modelo preditivo. A gente vai executar as previsões em cima do próprio x aqui, só para poder mostrar o resultado. Tá? Tá aqui embaixo já o código, vou executar. E a gente tem... Vamos lá. Hoje está um pouco lento aí o Google, o Colab. Pronto. Então, olha só. Em azul nós temos a série real e em laranja a prevista. O que é que está acontecendo aqui? O modelo ele se adaptou tão bem, entre aspas, ao nosso conjunto, que a gente nem consegue ver a linha do real. A pergunta é, isso daqui é bom ou é ruim? Né? Claramente isso daqui é ruim porque a gente está tendo um problema claro aí de overfitting. O overfitting acontece quando o modelo ele tem a presunção de achar que conseguiu identificar exatamente o padrão de comportamento dessa série, quando na verdade isso é impossível, já que sempre existe algum componente que não é do nosso controle, né? Algum componente aleatório. Então, para exemplificar aqui uma adaptação do modelo, tem aqui, eu estou criando de novo o nosso modelo reg, só que agora eu vou passar aqui um parâmetro, que é um parâmetro desse modelo de regressão aqui baseado em árvore de decisão,
que está associada à profundidade da árvore. Quando a gente dá uma podada na árvore, digamos, ela fica um pouco mais generalizada. Só para a gente visualizar aqui o efeito disso, olha só. Agora a gente já consegue ver o azulzinho ali por trás, ele está generalizando um pouco mais. Já já a gente vai ver como é que a gente vai fazer para medir a qualidade desse modelo de regressão. Então, qual é a vantagem de trabalhar com um modelo de regressão comum? Com esse formato aqui, a vantagem é que a gente pode, por exemplo, acrescentar qualquer tipo de variável externa. Nesse caso aqui, a gente vai considerar o mês de cada período desse como sendo mais uma informação para o nosso modelo. Então, eu vou criar aqui df1, vou criar uma coluna chamada month, que vai ser o mês, tá? Ele vai ser igual a df1.index.month, tá? Index é o nosso índice do nosso data frame, que são as datas. Como ele é um tipo especial datetime, a gente pode acessar somente um mês de cada data. E o resultado, df1.head, vai ser um data frame com uma coluna adicional indicando o mês. Ó. Mês 1, que é janeiro, aí vai ter 2, 3, 4, até 12, dezembro. Como ele está aqui dentro do data frame, a gente pode repetir aquele mesmo processo. Ó. X vai ser todo mundo menos a temperatura média, ou seja, ele vai incluir o mês também, né? Y é só a temperatura média. Criei aqui um modelo de regressão com esse parâmetrozinho aqui específico para uma árvore de decisão, né? Fiz o ajuste e aqui eu estou gerando o gráfico. Então, esse modelo aqui, visualizado nessa representação gráfica, ele está considerando o mês do ano. A gente pode acrescentar quantas variáveis exógenas a gente quiser, que o trabalho vai ser o mesmo, não vai ter diferença nenhuma, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para avaliar esse modelo. Como modelos como árvore de decisão, boa parte dos modelos de regressão não lineares, eles costumam ter problema de overfit, né? Eles conseguem se adaptar, eles têm uma flexibilidade maior para se adaptar com o padrão de comportamento dos dados. Então, a gente precisa daquela rotina de treinamento e teste para poder verificar se o modelo funciona bem. Então, aqui eu já fiz o procedimento. Ó. O train size, que vai ser o tamanho do nosso conjunto de treinamento, vai ser 2/3 do tamanho do nosso conjunto total. Então, o X de treinamento, né? O input de treinamento X vai ser do início até os 2/3. O X de teste vai ser dos 2/3 até o final. Mesma coisa para o Y de treinamento e para o Y de teste. Então, a lógica aqui é o seguinte. A gente vai criar um modelo de regressão. Eu criei um aqui sem nenhum parâmetro, só para a gente ver o problema do overfit, tá? No erro. E eu estou aplicando para ele treinar somente no conjunto de treinamento. Então, para avaliar a qualidade desse modelo de regressão, a gente pode calcular o erro médio quadrático. Para isso, a gente vai pegar o y-teste, que é o conjunto de valores reais, né, da temperatura. Vou subtrair da previsão da temperatura, que a gente utiliza o comando predict, reg.predict, e ele vai prever justamente o x-teste, que são os valores de x associados a esse valor real de y aqui. Isso eu vou elevar ao quadrado para ele calcular as diferenças quadráticas, e como o resultado é um array, eu posso colocar um ponto min aqui para ele calcular a média. Vamos ver aqui o resultado. E o nosso erro médio quadrático é igual a isso daqui, 5.15. Isso daqui é alto ou baixo, a gente vai ver já. Vamos fazer aqui alguns experimentos. Então, vamos ver o que acontece se a gente diminuir aqui a profundidade da árvore. O max depth igual a 10, por exemplo. Diminuiu para 4.49. Para esse modelo daqui, se eu não me engano, já está diminuindo, 6, 5, 2.73. Então a gente está tendo cada vez resultados melhores, né? Com 4, com 3, ele já piorou, então com 4 parece que é um resultado bom. Só que tem um detalhe. Escolher aqui, modificar parâmetros de um modelo de regressão, como a gente está considerando também o horizonte, né, do lag, o lag também vai influenciar nessa escolha. Então a gente precisa escolher tanto o valor de P, que é o número de lags que a gente vai considerar, como o valor dos parâmetros do modelo de regressão específico que a gente está utilizando. Então aqui embaixo eu já criei um códigozinho, ó, ele faz todo o procedimento. Tudo isso que a gente fez, só que eu coloquei na ordem aqui, onde eu preciso definir somente o número de lags e a profundidade. Esse valor aqui, essa combinação foi o que eu escolhi aqui, que fez uns testes e teve um resultado bom. Ó. Se eu executar, a gente vai ter um erro de 2.52. Foi melhor do que esse daqui, né? 2.52. Se eu considerar um lag de 3 e o parâmetro aqui do modelo de regressão, que é a profundidade máxima da árvore, igual a 5.
como é que eu faço agora para fazer a previsão do valor futuro, né? Já que na série temporal a gente está interessado em fazer o forecast, né? O modelo de regressão ele não tem a função forecast já implementada porque ele não é utilizado naturalmente para séries temporais. Então a gente vai precisar, primeiro, só verificar aqui df1.tail. Vamos dar uma olhada nas últimas linhas, nas 5 últimas linhas do nosso data frame. No caso, a gente só precisa olhar para as P últimas linhas, já que a gente só considera os 3 valores para trás, né? Então, para nossa previsão, a gente precisa considerar esses inputs aqui, ó. x1 vai ser igual a 10, x2 vai ser igual a 15 e x3 vai ser igual a 14 ponto alguma coisa. Esses aqui vão ser as componentes de autorregressão, digamos, né? E a variável exógena vai ser o mês do período. Como a gente vai prever, o último período é 1º de janeiro, a gente vai estar interessado em prever o dia 2 de janeiro. Então o mês vai ser 1. Como é que eu poderia fazer para criar essa variável? Dessa forma. Eu vou chamar ela de x underline new, vai ser igual a... Coloco 2 colchetes, né, para representar uma linha com várias colunas. Então, o primeiro valor seria o 10, né? Aí o segundo leg é o 15, o terceiro leg 14 ponto alguma coisa, e depois eu coloco 1 representando janeiro. Mas eu também posso fazer isso de forma automática utilizando um pouquinho aí do NumPy, né? Que é um pacote que a gente não viu aqui com mais detalhes, mas existe essa possibilidade, ó. Eu criei uma variável que é o período futuro. Essa variável basicamente vai ser o dia 2 de janeiro. Como é que ele faz para encontrá-la? Ele pega a última posição, que no caso aqui é esse daqui, 2017, 1. Eu estou somando um dia, então vai ficar dia 2 de janeiro. E essa informação, para esse período futuro, eu estou colocando bem aqui, pegando só o mês. Isso daqui eu estou usando para poder pegar esse 1 bem aqui, né? E das nossas variáveis aqui endógenas, eu estou pegando os P últimos valores, que foi justamente o que eu fiz aqui, ó, com tail, né? df.mintemp.tail, abre parênteses P, então eu estou pegando as 3 últimas temperaturas. Só que essas temperaturas vão estar nessa ordem aqui, ó, 14, 15, 10. E a gente quer o contrário, 10, 15, 14. Aí eu utilizei esse comando flip, que é um comando do NumPy, para ele inverter, para ele fazer o espelhamento desse array. Juntando aqui com o mês, ó, se eu executar, a gente tem exatamente esse mesmo resultado aqui de cima. Esse formato é mais prático, né, porque a gente não precisa alimentar. Então, como é que eu faço para fazer a nossa previsão? Só utilizar o comando predict, né? Então, nós temos aqui o reg.predict. Eu jogo aqui o x 1000 e nós temos a previsão para o dia 2 de janeiro de 2017, que seria essa temperatura aqui. Interessante, né? Esse vídeo vai até aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você está gostando, deixa um comentário também. E até a próxima.